Nunca pensei que estaria vindo aqui fazer esse vídeo, mas bora lá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade, na verdade, a uma série que está viralizando muito aí com meus colegas de turma, Gabriel Klein, Caio Fausti, o meu amigo André Gabriel também. Então hoje eu vou trazer, dentro aqui também desse meu contexto, dentro da minha série Construindo a Aprovação em Medicina, qual foi o meu desempenho de hoje. E eu tenho um desabafo para dizer também. Cara, hoje eu realmente pensei que eu iria estudar pouco, tendo em vista que aconteceram certas coisas aí na parte da tarde, né? E quando eu cheguei às 4h30, só com 4h30 líquida do dia, fiquei, cara, hoje vai ser um dia ruim. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Chego ao final do dia com 8 horas e 40 minutos de estudo. Cara, depois que eu acho que foi o vídeo do Klein, inclusive, pode dar uma pesquisada aí, Gabriel Klein. Cara, gente boa pra caramba, o cara é top demais, estuda comigo. E, cara, depois que eu vi que ele disse que a média dele era tipo de 8 a 10 horas por dia, eu fiquei, caraca, velho. Eu me senti desafiado, falei, cara, não vou ficar pra trás. Mas não vou ficar pra trás mesmo, então... Klein, saiba que você foi tá sendo a minha inspiração aí para estudar mais. Comecei até a levantar mais cedo para ter que estudar mais e tudo mais. Enfim, e a semana, eu tô fechando a semana com essa média, né? Aumentei minha média, antes era 6, agora minha média tá entre 7 horas, 8 horas de estudo. Então de pouquinho em pouquinho eu tô aumentando, estou gradativamente aumentando a minha carga horária. E hoje eu não cheguei a fazer muitas questões. Talvez eu tenha feito ali em torno de 30 a 40, então voltou ali. Não, mentira, na verdade eu fiz mais de 60 questões, porque eu tenho que considerar. Não, mentira. Fiz ali em torno de 50, né? Só recapitulando, fiz mais ou menos ali umas 50 questões. Então teve as questões de manhã com o Renato Passos, teve as questões da parte da tarde com a TAB que eu fiz, né? Eu estava finalizando a prova de 2025 PPL e eu fiz algumas questões de história também. Aí na parte da noite tive um foco maior em eletrodinâmica. Iniciei eletrodinâmica, estou de pouquinho em pouquinho matando o curso. Mas enfim, essa foi a parte boa, bati meu tempo, meu time de 8 horas e 40, estou muito feliz por isso. E cara, em relação ao desabafo que eu ia fazer, que eu vou fazer, tá mais relacionado com a minha evolução, cara. Assim, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, sobre o desânimo, sobre a gente sempre comemorar as grandes vitórias e tudo mais. E tipo, cara, só que ultimamente eu tenho tido pequenas e grandes vitórias, só que ultimamente eu tenho tido uma visibilidade do meu rendimento muito baixa. Quando eu digo visibilidade muito baixa, eu digo que eu não tô vendo concretamente os meus resultados assim como, cara, nesse bloco de questões que eu iniciei, né, de fazer a prova de matemática de 2025, eu não tive um desempenho que eu queria ter. Beleza, foram várias questões que eu não consegui fazer por conta de conteúdo, mas principalmente por conta de lacuna. Então, além desse desabafo, tá entregue aqui também as minhas principais lacunas que eu preciso urgentemente melhorar. Porque, cara, se eu melhorar essas lacunas, eu parei para perceber ali, parei para dar uma análise, para uma contada, eu consigo subir aproximadamente 4 a 5 acertos. Além das questões que exigem um pouco mais de raciocínio lógico, de interpretação. E eu tô com lacuna severa, cara, em função. Lacuna severa, muito severa em função do primeiro grau e em função do segundo grau. Eu nunca pensei que eu ia estar com lacuna nessas matérias, porque foram duas matérias que eu peguei adjacentes, né? Peguei uma, depois eu peguei a outra, né, posteriormente. Primeiro função do primeiro grau e depois função do segundo. E eu tava muito bom em função do primeiro grau e função do segundo grau. Tava muito confiante, muito autônomo em relação a essas matérias. Só que aí recentemente eu percebi que eu preciso estudar. E eu preciso estudar urgentemente. Então fica aí as principais lacunas que eu tenho, além das lacuninhas que existem, né, sobre lapsos de atenção.
teve questões que eu errei por cálculo mental, coisa que eu não costumo errar, mas principalmente o meu foco foi em ter percebido que eu tô com lacuna severa em função do primeiro grau. E como é que tu percebeu isso, Ronaldo? Cara, caderno de erros. Já tem uns 3 simulados que eu erro questão do primeiro grau, de função do primeiro grau, de função do segundo grau, e isso já tá me incomodando bastante. E eu acredito que eu vai esperar o curso do Renato. Então o curso do Renato tá progredindo. Eu acredito que eu vá revisar com ele. E, além disso, né, eu pretendo iniciar matérias novas em paralelo ao curso do Renato. Matérias de alto desempenho propriamente dito, porque eu ainda não me considero um aluno de alto desempenho. E eu preciso atingir esse nível. Eu preciso atingir e me sentir nesse nível. Mesmo eu até tendo uma quantidade boa de acertos, eu ainda não me sinto um cara que se considera um alto desempenho. E eu preciso correr atrás. Então esse foi o meu relatório de carga horária, de questões e de lacunas para o dia de hoje. E é isso. Fiquem com Deus e até amanhã, que amanhã tem estudo de novo. Até a próxima.